autorizar. Você está É. testemunhando ali, tem que ir. Bom, E quando gente, vamos ela, só um começar a nossa instantinho, conversa Renata, de só um hoje? instantinho, Renata. Quando ela diz que não pode fazer nada, ela está muito na relação especular, né? Quer Uhum, dizer, essa quebra, não é? Porque era uma uhum. projeção, ela que não estava fazendo nada. Isso. Uhum. É. Eu gostei disso que a Joselita lembrou, sobre o que o Lacan diz. No mercado de saber, quando o saber vira uma mercadoria, né, a verdade entra em greve, porque a verdade, nos termos da psicanálise lacaniana, é onde está, de alguma forma, contida toda a singularidade do sujeito, ainda que como um enigma para ele, ainda que ele desconheça a sua própria verdade, ele se sente acossado, instigado pelo sintoma, ele parte à procura de um Uhum. saber que possa responder pela verdade dele. Né? E se essa oferta de saber dentro da lógica neoliberal, né, que é um saber descartável, ela inunda, ela invade o sujeito se responde de uma forma, responde ao outro do nosso tempo, como um sujeito deprimido. Né? Ele recusa esse devoramento do outro, que é o que o Lacan vai chamar da inibição. Né? Porque não é à toa que ele vai trabalhar inibição, sintoma e angústia, isso que eu chamo dos três freudianos, na última aula do Seminário da Angústia, né? Entre o Seminário 10 e o Seminário 11, e depois ele volta lá em RSI, quando ele está formalizando a estrutura psíquica do falante através dos três registros do real, do simbólico e do imaginário enodado, ele vai de novo lançar mão dos três freudianos de Freud, inibição, sintoma e angústia, né? Para dizer que eles são nominações possíveis do pai, como que a função paterna, que é a função da lei da castração, né? Como é que essa função comparece, né? E vai enodar esses registros de modo a dar alguma nominação sintomática, né? Inibição, sintoma e angústia. Eu vou tentar falar disso, mas eu antes vou introduzir um pouco a questão da melancolia, da depressão melancólica, alguns fragmentos da melancolia, né? Até para pensar, para poder nos subsidiar de um encontro que vai acontecer no dia 5 de novembro, no horário do meu seminário, onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, não, eu tenho dois convidados. Vou pegar Baudelaire, Benjamin e Augusto dos Anjos, através do Antônio Areda, que acompanha aqui meu seminário, psicanalista lá do Sul, e o Antônio Leal, que tem uma leitura, que é um amigo meu do direito, que fez doutorado na obra de Walter Benjamin, para trabalhar a melancolia de Baudelaire, Benjamin, né, e Augusto dos Anjos, para a gente se perguntar o que esses poetas, escritores da modernidade, podem nos ensinar hoje a essa sociedade do cansaço. Né? Lembrando que a melancolia, o conceito de melancolia que Walter Benjamin se apropria e o Baudelaire se apropria, não é a melancolia do termo da metapsicologia freudiana, né? Como lá o Freud desenvolve ali clinicamente no texto dele sobre o narcisismo, né? A melancolia como Freud coloca lá no texto do narcisismo, não, perdão, em Luto e Melancolia, né? Assim, que o luto como um trabalho de elaboração em torno das perdas, para que o sujeito possa reinvestir novamente, fazer investimentos libidinais objetais, né? Fazer novos investimentos na vida, né? E a melancolia como essa perda muito precoce, originária, que toca na relação especular do eu, né? Porque a gente não pode falar de sujeito, com esse outro materno, numa potência muito fálica, né? Nesse outro que tem a dimensão de um supereu materno,
Então, esse tempo da constituição de uma imagem de si, na melancolia, fica muito comprometido. O sujeito, ele não sabe o que ele perdeu na constituição, na relação com o outro. Na verdade, o que ele perdeu foi ele próprio, porque ele não encontrou um lugar na relação com esse outro materno que ele pudesse construir uma imagem mais própria de si. Então, assim, esse outro, ele se perde o tempo todo, ele não chega a se constituir com uma imagem própria. Então, a melancolia de Baudelaire e que Baudelaire e que o Walter Benjamin trabalha lá, é uma melancolia que tem uma potência criativa, né? É uma potência de trabalho, quer dizer, diante dos impasses da modernidade, nós precisamos denunciar esses impasses e fazer com isso, né? E aí já é uma melancolia tal qual se pensava na Idade Média, na Idade Moderna, porque os melancólicos, quando se permitem ao trabalho, eles são muito inventivos e criativos. Por quê? Porque eles têm uma relação direta com esse gozo originário que está no corpo, né? E para a gente inventar, a gente precisa extrair do corpo. Eles têm uma relação mais direta com esse gozo, né? Que a neurose nos emburrece, nos empobrece, porque a gente vai tapando um monte botando recalque em cima desse gozo originário e a gente fica com mais dificuldade de ter acesso a esse ponto, né? É, o, Renata, deixa eu ver se eu entendi. Bom dia. bom dia. Você está falando, então, que nessa lógica que o Baudelaire traz, ele vai tratar da melancolia num momento mais primitivo da Constituição? Não é nem o Baudelaire, quem vai trazer isso é o Freud, em Luto e Melancolia. Né? Ah, Esses autores da modernidade, eles não tinham, o Benjamin sim, não tinha uma ideia do que não tinham acesso aos textos de Freud, né? Assim, o uhum, Walter Benjamin não, dialogou muito com Freud. Mas o que eles chamam de melancolia ali não é a melancolia do conceito de metapsicologia de Freud, tá? Eu não vou aprofundar isso, senão eu vou tá. tirar o barato do nosso encontro com os colegas, que Aham. vai No ser dia dia 4 5. de Ah, novembro. dia 4. Só Tá. uma Tá? coisinha, né? Só uma coisinha. Isso. O Baudelaire, no Spleen de Paris, ele trata dessa questão melancólica na sociedade, no social de Paris daquela época. É muito interessante. Sim, exatamente. É esse o ponto. A poética criativa como um ato político, né? Sim. Porque o Walter Benjamin e o Baudelaire, quando ele trabalha o Spleen de Paris, o Walter Benjamin, ele aponta para isso, né? Esse Uhum. evento do Que dia 4 vai ser aberto ao público? a presencial e online, aberto. Isso faz parte do meu seminário. Olha o Ah, Antônio legal. chegando aqui. Antônio Tá, vai joia. falar para a gente no dia sobre Augusto dos Anjos. Tá, Mas isso é joia. para depois. Vamos Tá lá, bom. tá? Então, nesse encontro, eu pretendo falar um pouco sobre esses três freudianos, inibição, sintoma e angústia, que Freud apresentou em 25, como é que eles se inscreveram como esse quarto elo de Lacan lá no Nó Borromiano. Né? Então, o que eu pretendo tratar aqui? Localizar os estados depressivos na escritura borromiana no ponto da nominação e inibição. Eu estou tentando localizar os estados depressivos no ponto da nominação e inibição, visando distinguir, através do nó, o que seria uma inibição sintomática, e tudo isso que a gente falou agora, que responde por fenômenos depressivos, né? Esses quadros de depressão que chegam pasteurizados, inclusive pela psiquiatria contemporânea, né? De uma inibição cujo resultado seria o que Freud chamou de melancolia. Então, a minha hipótese aqui é pensar os estados depressivos associado à nominação e inibição, já lendo lá como Lacan apresenta no RSI, e eu me pergunto se é possível pensar a melancolia também aí como inibição. Essa é uma pergunta que eu ainda não tenho clareza. Eu suponho que sim, mas não está claro para mim. Tá? Bom,
A partir desse encontro, eu vou insistir em introduzir a topologia lacaniana através da lógica dos enodamentos, R e SI, para pensar as manifestações sintomáticas na clínica. Porque a topologia de Lacan é um recurso para você manejar a clínica, né? Quando é que um dos registros do real, do simbólico, do imaginário se duplicam para fazer uma reparação, aonde vai havendo uma falha, né? Porque o nó se enlaça naquele movimento, né? Assim, dos três registros, eles têm que estar enodados, né? E enodamentos para Lacan vai dizer isso na aula do RSI. O enodamento é o comparecimento do furo da não relação sexual. Então, aonde que esse enodamento se dá, articulando furos, né? E aonde você tem desencadeamentos sintomáticos, né? Por exemplo, o sujeito tem ali uma determinada estrutura psíquica, alguma contingência do real, alguma angústia avassaladora, algum acontecimento dispara ali um desarranjo daquela estrutura, né? Que o Lacan vai chamar de desenlaces, né? Que o sintoma comparece e precisa vir fazer alguma reparação. Então, o nó borromiano na clínica é o tempo todo reparação, enodamento, reparação, enodamento. A travessia de uma análise, dependendo de como o sujeito vai se deslocando da sua relação com o outro, ele vai desencadeando ali uma certa sintomática, ele pode apresentar uma depressão temporária, né? Trabalhar aquilo, aí aquilo se repara e comparece de outra forma. Então, o nó borromiano, ele fala da clínica, né? Nos permite também pensar a constituição psíquica, mas é uma ferramenta lógica que visa o real, como diz o Lacan, né? Desde que ele começa a trabalhar a lógica, para reduzir o nosso coeficiente de debilidade mental, né? Então, ele vai dizer que a clínica da topologia, assim como a lógica, é uma tentativa é uma insistência do analista em localizar os elementos lógicos da estrutura. Senão a gente fica igual a psicoterapeuta, o analista, não sabe aonde ele está trabalhando, né? Fica trabalhando, não que os psicoterapeutas não sabem, mas do ponto de vista de que uma análise ela visa o real, a redução de todo o sentido do sofrimento psíquico, para que se reduza a um objeto lógico, cada um tem o seu objeto lógico, e ele possa se desprender disso, sem a clínica do real, sem a lógica orientando a direção do tratamento, você fica imerso no coeficiente de debilidade mental, né? Então, é muito importante que a gente avance na topologia de Lacan, com todas as dificuldades. Mas, então, vamos pensar um pouco aqui na inibição, né, que é a nominação do imaginário, tá? Pensando um pouco em termos da melancolia, porque eu comecei falando, não sei se todos estavam aqui, que tem essa inibição que é sintomática, está marcada pelo sintoma, né, de uma inibição melancólica. Freud colocou as duas no campo da inibição. Eu vou citar aqui. Ó, a inibição, aqui sou eu falando, é uma restrição da função do eu, que pode ter causas as mais diversas. Por isso, é preciso distinguir sua temporalidade. Em que ponto, e quando eu falo ponto aqui, é um ponto lógico, em que ponto a castração incidiu para o sujeito, né? A lei da castração, que é o que Lacan diz, é a inscrição da inexistência da relação sexual. E para quem talvez não estiver aqui familiarizado com o termo relação sexual, relação é no sentido de relação matemática, né? É impossível haver uma correspondência ponto a ponto entre o sujeito e o outro naquilo que diz respeito a uma satisfação sexual. Isso só pode comparecer no campo do amor, né? Que você faz ali um semblante de amorzinho.
O gozo sexual que nos habita, ele é absolutamente solitário, singular, autoerótico, né? Mas isso tem que estar marcado para o sujeito de alguma forma, né? Então, quando eu falo ponto, é onde a castração incide, né? Em que ponto o sujeito, na sua constituição, se viu presa na armadilha da inibição, né? Então, nas palavras de Freud, a partir daí, Freud já em Inibição, Sintoma e Angústia, a partir daí, deve ser possível encontrar uma via para compreender a inibição geral que caracteriza os estados de depressão, incluindo o mais grave deles, a melancolia. Então, Freud, em 1925, inclui a depressão e a melancolia na inibição. Eu não sei se isso se sustenta pelo nó. Eu estou supondo que sim, mas eu ainda tenho que avançar. Então, a melancolia para Freud, ele coloca no campo das neuroses do narcisismo, né? Da constituição da imagem, do eu, né? Da imagem especular. É uma problemática aí, né? E toda problemática especular, ela fala da inibição, da paralisação do movimento, da restrição do desejo. Ela tem a ver com a prevalência do imaginário recaindo sobre o simbólico. O sujeito fica inibido de fazer encadeamento significante, né? Ele só fica fixado, paralisado a alguma imagem da sua constituição. Mas em que tempo se constituiu essa imagem? A minha hipótese é que a melancolia é um tempo da constituição da imagem bem primitivo, pré-especular, né? Então, a melancolia como inibição. A inibição, a depressão, que talvez seja uma inibição sintomática, não. O sujeito, se ele construiu um sintoma, ele avançou um pouco mais na sua constituição imaginária ou na dialética especular, digamos assim, porque o narcisismo, ele é um sistema de pensamento, é um sistema de organização psíquica que comporta uma dialética. Eu ideal, preso ao ideal do eu, a imagem de si que se recorta ali, a paralisia no espelho fixado por uma imagem que congela. Isso é uma dinâmica, né? Uma dinâmica psíquica. Não é só um jogo de imagem, de especular estanque, né? A gente já falou um pouco disso no último encontro. Aí Freud vai lembrar a gente que o eu é, antes de tudo, no começo da Constituição, está em Freud, nos manuscritos G, é um eu corporal, né? É um eu corporal. O eu é um eu corporal. É. E, antes de tudo, olha o que ele vai dizer lá no manuscrito G. Isso aqui eu pesquisei através da obra da Lambotte, O Discurso Melancólico, ela citando Freud na página 202 desse livro, que é uma pérola para a gente pensar não só a melancolia, mas a constituição do psiquismo. É muito rico de pesquisa, né? Então, ela vai dizer assim... O que é esse eu corporal, né? Ele é, antes de tudo, efeito, ela citando Freud no manuscrito G, efeito de projeção das sensações proprioceptivas no corpo, que eu acho que a pele também é um órgão pulsional, né? Eu aprendi isso no próprio testemunho meu de passe, né? Assim, uma que depois eu talvez traga minha segunda volta de análise, o que eu pude elaborar, porque depois que eu dei testemunho de passe, eu procurei uma análise e, enfim, avancei muito nessa questão. Isso é para depois. Então, é efeito de projeção das sensações proprioceptivas em um esquema mental que se inscreve nos limites da imagem corporal. Então, o eu corporal é efeito de projeção de sensações proprioceptivas em um esquema mental que se inscreve nos limites da imagem corporal, né? Então, o que Freud está querendo dizer? Segundo Vallon, aquele neurofisiologista que Lacan cita no Estágio do Espelho, as impressões proprioceptivas
ganham sempre das impressões visuais. Ou seja, por mais que você tenha, imagine o corpo, eu corporal, na sua constituição, cheio de impulso, do meio externo, do meio interno, né? Olha o caos que o bebê vive ali, dor de barriga, fome, enjoo, isso vem, né, como uma série de impulsos proprioceptivos, e eles precisam de uma organização, que o Vallon vai dizer que é uma primeira organização visual. Visual, né? Precisa, é como se alguém, um outro materno, precisasse dar uma organizada nisso tudo, né? Assim, tentar traduzir de alguma forma o que vem em termos de sensações desse corpo que ainda é natural, naturista, está construindo o trajeto da pulsão, né? E aí ele vai dizer assim, então, essas impressões proprioceptivas, elas ganham das impressões visuais. O que isso quer dizer? Que nem tudo cai no campo do visual. Nem tudo cai no campo do visual, né? É algo que fica, né? Nós não podemos esquecer que a nossa condição a mais natural, pré-pulsional, ela está aí em nós, como enigmas. Por que uma determinada doença aparece lá com os seus 70, 80 anos? Estava ali quieta, desencadeou pelo envelhecimento do corpo ou por uma angústia frente à proximidade da morte. Aparece algo que é da ordem do pré-pulsional, né? O Lacan vai chamar esse tempo o tempo da miragem, miragem do espelho, não é a imagem, é miragem, está entre o real e o imaginário, né? Então, essas percepções sensoriais muito primitivas, elas se convergem num feixe de uma imagem, mas algo escapa. É possível afirmar que a matriz do eu é uma miragem que ainda não se consolidou em uma imagem de si, e que o eu carrega sempre uma profunda dimensão de desconhecimento. É por isso que eu costumo dizer que Lalang está à flor da pele, está entre o real e o imaginário, onde o Lacan vai botar o campo das inscrições pré-conscientes. O pré-consciente está ali, né? Em que temporalidade algo se constitui para o sujeito, que ele pode ficar ali atrás, né, do espelho, que é a hipótese da melancolia, e o que permite, num certo desencadeamento aí de constituição psíquica, que o sujeito vai além, construindo a sua própria imagem, uma imagem de si, né? Então, esse momento que é puro desconhecimento, é desconhecimento também para o simbólico. O simbólico não pode traduzir isso. Se a gente entende topologicamente que o simbólico é o furo, né, e que os três registros estão aí desde o começo, o real como impossível, o imaginário que dá alguma consistência e o simbólico como furo, eles estão aí, mas eles precisam se encadear, né? E nesse momento que o Freud está dizendo que o eu corporal, ele é real e imaginário, é pré-consciente. É desconhecimento, porque nem tudo o simbólico pode traduzir, né? Não pode traduzir, porque precisa retranscrever, reorganizar, para que se funde o inconsciente. O inconsciente não está aí ainda, né? Gente, eu vou bem devagar. Se nós não chegarmos lá no nó, a gente chega da outra vez, porque tem tantas informações importantes aqui da melancolia, tá? Ele vai dizer assim. Bom, eu disse então que a função do simbólico é de retranscrever e recalcar, né? Quando a gente fala em retranscrever e recalcar, a gente tem que sempre entender que é produzir perdas. Produzir perdas, porque nem tudo cai no recalque, nem tudo é retranscrito. Você vai construindo um furo, um buraco na imagem. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque esse fecho contínuo de imagens e de impressões sensoriais que a Lambotte citou, né, lá do esquema G, do manuscrito G, vai depender, ela lendo Freud,
do afeto que se liga a essas imagens. O que é o afeto? É o amor do outro. É o amor do outro, que se traduz, às vezes, por um olhar, por uma angústia, por um não saber. Vai depender do afeto, né? E isso também vai depender da abundância das relações entre esses fechos proprioceptivos e sensoriais, das relações que vão poder se conectar aí entre lembranças que vão ficando dessas marcas e o contexto aonde essas marcas comparecem. Contexto aqui é a temporalidade lógica histórica, né, daquele sujeito. Um exemplo disso, me lembrei de uma clínica do autismo grave, assim, uma mãe que teve vários filhos que se constituíram, né? Um terceiro filho, aonde ela vive a perda radical de um pai, uma mãe neurótica, bem constituída, digamos assim, né? Ela produz naquele filho um autismo gravíssimo, né? Então, o que está em jogo aí? Que essa mãe é aquela mãe geladeira? Coisíssima nenhuma. Diante de uma contingência do real, imagine esse corpo dessa criança tomado de impulsos proprioceptivos que ela não sabe de onde vem, e isso a neurociência tem mostrado hoje muito claramente, né? Não é à toa que os bebezinhos hoje estão. Se os pediatras orientam que as enfermeiras embrulhem bem o corpinho do bebê, né? Isso é quase que um protocolo hoje, quando os bebês nascem, para conter um pouco, para dar algum contorno de corpo a isso que vem como pura corpo naturista, né? Seja dores e cólicas e sei lá o que a gente não sabe, né? Tanto esses sistemas proprioceptivos que estão lá e que precisam de uma organização, de um feixe visual. Freud era do caralho, né? Me desculpe o palavrão. Se a gente Concordo. Freud no século XXI, desculpa, viu, gente? Mas, porra, olha o que a questão Renata, estava falando lá atrás. Por isso que eu tenho vontade de torcer o pescoço quando alguém diz assim, a psicanálise está desatualizada. Freud já era. Freud já era nada. Você tem que ler. Você tem que ler. E isso eu escuto dos analistas, sabe? E aí eu recomendo Renata, aqui, me desculpe o furor, o livro do Yanni, Freud no século XXI. É muito legal a leitura que esse autor faz, que ele vai atualizando a obra de Freud. É lindo, é lindo, Quem né? é o autor? Renata, Pode falar, Joselita, eu vou falar. Gilson tá. Iannini. Gilson Iannini. É, Freud no século XXI. Gente, eu super recomendo os 2 volumes desse livro. É muito preciosa a pesquisa que esse autor faz. Fala, Você Hernani. me diga, Hernando, você Era vai só o falar? nome, eu precisava Ah, só do tá. nome do autor. Você Obrigado. me fez lembrar, Renata, das práticas antigas de puericultura, que antes era chamada assim. Vocês estão me ouvindo? Tá baixo um pouquinho, fala mais alto. É meu microfone. Aí, melhorou? Melhorou. Aí o bebê nascia e ele era enrolado assim, do jeito que você falou, todos os bebês. Tanto é que no enxoval do bebê tinha o tal do cueiro, né? Tinha que levar um É, cueiro que botava o bebê todo enroladinho. é, Mas o que me chama a atenção disso é que é para conter é, esse movimento desorganizado do bebê, né? Que ele não tem a unidade corporal, né? Que nós nunca vamos ter, mas não tem fisiologicamente. E as puericulturistas, que às vezes acompanhavam as parturientes, né, diziam o seguinte: não tire esse cuero antes do seu bebê poder te escutar. isso aí. Isso aí. Não é? Que tem um corpo para receber essa lalangue, né? Tem um corpo para Uhum, que possa ser uhum. perfurado por isso. Me lembrou Sim. isso e eu achei assim
É uma Fantástico, né? organização, uma organização temporoespacial. Eu acho importante marcar esses termos, tempo e espaço, porque é o que se dá lá no nobo-romiano. Tempo como acontecimento, né? E o imaginário e o real dando alguma consistência àquilo, e também o simbólico. O tempo como acontecimento. Então, em que temporalidade estaria a melancolia, né? É, Podemos pensar, então, que a melancolia, né, dando aí um salto sobre isso, ou os estados de depressão grave, apontam para uma problemática de fixação, isso é Lambote, de um gozo muito precoce, sem perda da imagem do outro materno. Fixação de um gozo muito precoce, sem perda da imagem do outro materno. Aí, a Lambote, ela vai fazer menção a um neurocientista que vai mostrar como é que a imagem corporal se constitui lá no córtex cerebral, que é, em outras palavras, é o que Freud acabou de falar. Eu vou traduzir um pouco, isso está na página 204 do Discurso Melancólico. A percepção da forma humana, escreve ele, é uma função ligada à excitação do feixe das projeções ópticas e do feixe das associações que lhe dão a forma de um contínuo espacial. Então, projeções ópticas e associações de feixes, que é a tradução do sistema proprioceptivo, que dá um contínuo espacial. Contínuo, uma linha sem corte. Cria um espaço, né? Mas é preciso que nesse espaço se constitua um buraco, que é o buraco onde a imagem de si, né, vai se constituir. Um pouco da nossa imagem que nós destacamos na nossa constituição psíquica daquilo que o outro projeta para cima da gente, né? Porque se a gente fica todo devorado por essa projeção imaginária do outro, não há sujeito desejante. O sujeito precisa de um buraco para escapar do devoramento do outro materno constitutivo. Necessária a constituição, mas tem que ter um buraco ali naquela projeção. No córtex cerebral. É isso que esse neurocientista está dizendo, né? Então, olha Freud aí dialogando, né, com a sua época. Aí ele vai dizer assim, e esse contínuo espacial, como é que ele vai ter o descontínuo? Vai depender do afeto que cerca a percepção da forma humana. Diz respeito, seja à abundância das relações entre as associações que se ligam há muito tempo às lembranças ou ao seu importante contexto, ou seja, a quantidade de associação que estão ligadas à imagem cortical da parte não conhecida da personalidade. Assim, Meiner distingue a representação mental do afeto, que lhe está ligado, pela ativação dos feixes de associações respectivamente diferentes, mas enquanto a percepção da imagem do corpo mais, vírgula, enquanto a percepção da imagem do corpo seria uma função, o afeto tiraria sua intensidade do maior ou menor número de associações surgidas da personalidade não conhecida. Vou traduzir isso, né? É um feixe tão intenso de informações para constituir esse espaço que vai depender, primeiro, da intensidade com que essas imagens chegam a nível de córtex cerebral, que é preciso aí a presença do outro como afeto, ou para traduzir, ou para pegar no colo, ou para passar a mão, ou para dar uma voz, né? Para que esse sujeito possa fazer um corte, uma descontinuidade nesse excesso de fechos que se chegam para formar esse espaço temporal, essa imagem de si. Vocês entendem isso? Assim, é o afeto que produz descontinuidade, né? Dá um basta, até nesse excesso de impulso proprioceptivo. Para a criança ter um respiro assim de falta, sabe? Para tentar traduzir alguma coisa.
tentar dar alguma tradução. A hipótese da Lambotte é que há uma fixação de um gozo muito precoce, excessivo, né, sem a perda da imagem do outro materno. Então, esse outro aí prevalece, permanece como esse outro real, real, né? Uma mãe, talvez, se a gente pudesse criar uma alegoria, porque nem tudo é assim, que trabalha mais no campo só da necessidade. Quer nem saber se está chorando, não pode ver, não pode acalentar, ou acalenta demais mecanicamente, ou seja lá, ou está muito melancólica. A gente tem que sempre pensar, quando a gente pensa em termos de topologia, de tempologia, eu ia dizer, porque é isso mesmo, tempologia, de topologia, as temporalidades da relação da criança ao outro, né? Na relação com o outro. Em que tempo esse sujeito entra como castração e que tempo ele ou que ele não entra ou que ele se congela, né? Deixando de perder aí substância, né? Então, assim vemos no melancólico que no melancólico as falhas na constituição da imagem falhas, né? O vazio para o sujeito melancólico acaba por se confundir com nada. O tudo e o nada é a mesma coisa. Então, para o melancólico, o vazio, aquele vazio que é potência criativa, para o melancólico, vai se confundir com nada, ou com tudo, ou com excesso de... É nada, porque não adianta você ter muito feixe de percepção proprioceptiva para poder se constituir a imagem no córtex, se você não tem alguma coisa traduzindo aí. Então, vai ser apenas feixes, né? Sem uma organização temporo-espacial. Tempo é intervalo. Quando eu falo em tempo, eu estou falando em corte, em descontinuidade. Uma descontinuidade nesse espaço. Eu estou falando de alguma forma da topologia com isso, né? O fato de que o reflexo do espelho não pertence a ninguém, porque não pertence ao sujeito melancólico, ele está completamente aderido a esse outro materno real, que ou compareceu para ele como tudo ou como nada, né? O fato de que o reflexo no espelho não pertence a ninguém, a não ser pela boa vontade de um olhar aprovador, foi muito bem compreendido pelo sujeito melancólico. Ele que viu congelarem-se frente a seus olhos os traços da imagem materna, a ponto de não poder descobrir aí os seus próprios traços. Os traços dessa imagem real se congelaram diante dele. E ele não encontra ali o buraco, a falha, para poder construir ali os seus próprios traços. E isso, gente, a clínica mostra o tempo todo. Clínica, eu disse aqui nos primeiros dias que eu comecei a falar que eu agradecia muito a 3 situações graves de depressão que eu tenho no meu consultório, né? Porque eles me levaram para estudar isso e eu vou encontrando no texto o que eu às vezes recolho na clínica, de pelo menos 2 situações do meu consultório. Todas as queixas dos pacientes em estados depressivos graves refletem a vacilação da imagem de si, né? Profundo desconhecimento do que ele busca na relação com o outro. Ele não sabe o que ele busca no outro, na relação com suas amizades, com as suas escolhas amorosas. É como se fosse um descarte, né? Assim, a chegada de um outro, de um amigo, daqui a pouco não deu certo, eu sabia que não ia dar certo, e vem outro, mas o resultado final já está dado no começo. Não existe nenhum outro que possa me acolher, né? Por quê? Aparece, então, na relação com o outro esse profundo desconhecimento. É óbvio, gente, que mesmo na neurose, quando a gente se enlaça amorosamente com alguém, a gente tem um desconhecimento. Por que eu amo o outro? Eu não sei. Mas você aposta nessa dialética, você insiste, você investe.
O melancólico não. Diante desse desconhecimento, ele se retrai. Ele não dá nada. É o protótipo da panduragem. Ele não entra na dialética do dom do amor. Não entra, né, naquela frase que o Lacan nos apresenta. Peço que recuses o que eu te ofereço, porque não é isso. Né? Assim, ele não... diante da recusa, a primeira recusa do amor que vem do outro, ele também recolhe as coisas dele e vai embora. Ele não. Ah, deixa eu ofertar aqui alguma coisa aqui para esse outro para ver se engata a relação. Não, não há isso, né? Eles trazem também assim o apagamento dos limites corporais, as melancolias graves. Isso se evidencia muito no maltrato com o corpo, né? Os sujeitos completamente assim descuidados, né? Não têm um júbilo com a imagem de si, né? Perda do espaço temporal é muito impressionante. Eu vejo isso assim, sobretudo em dois adolescentes, essa coisa de perder coisas e nem dar pela falta do que perdeu. Né? Às vezes eu tenho que recolher os cacos todos que ficam no meu consultório e devolver. Você lembra disso? Isso é seu. Né? Assim, isso é próprio da adolescência, porque esse desajuste corporal está aí. Por isso que, na última encontro, eu aproximei a adolescência aos estados depressivos. Né? Porque tudo cai no espelho, ele está tentando se recompor novamente. Então, perda de limite corporal, essa perda do espacial e esse desenvolvimento, esse desenvolvimento é ótimo, essa perda, né, dos objetos, assim, desde os objetos mais íntimos e essa perda da relação do seu corpo com o espaço. E essa perda, ela sempre resulta um fracasso, pois o absoluto do ideal sempre fala mais alto do que a imagem de si. Né? O que eu estou dizendo aqui que é um ideal, mas tão ideal, tão absoluto, que impedem que ele constitua a sua imagem. O que torna toda troca humana para o melancólico uma relação sempre fadada ao fracasso ou ameaçadora. Né? Eu escuto isso todo dia de um sujeito. Vou tentar novos amigos, mas eu já sei que eu não vou ser aceito nesse grupo. Né? Eu só vou fazer isso. Eles só querem me querem nesse grupo porque eles estão sendo apenas educados comigo. Quando eles descobrirem verdadeiramente quem eu sou, eles não vão mais me querer. Né? Ou quando o grupo o acolhe, no caso desse paciente X, ele cria uma merda, uma situação tão insuportável para continuar no grupo, que de fato o grupo manda embora. Né? E que não é uma denegação, como a neurose faz, né? Assim, de se arruinar no êxito. É criar uma situação difícil para ele na mais pura indiferença com o outro. Né? Ele nem considera o outro. Quando eu falo do outro, não é só o outro na dimensão do semelhante. Ele não imagina poder existir uma alteridade mediando a relação. Pô, será que se eu fizer isso eu não vou fazer, não vai ser mal o que eu fizer para o outro? Será que o outro, pô, não vai pegar bem, por exemplo, se eu fizer isso com o outro pode não me querer. Isso faz parte da dialética do dom. Na melancolia, num estado depressivo grave que aproxima a melancolia, é uma pura indiferença ao outro. Né? É uma demanda de reconhecimento, mas sempre numa dimensão imaginária, nunca simbólica. Bom, as contribuições do Chatman, Fabian Chatman, que é uma outra obra que eu super recomendo para a gente estudar topologia, tá? Ensaios da Clínica Psicanalítica Nodal. Ele é um argentino muito fera em topologia. Eu acho que é uma das pessoas mais brilhantes que eu vi trabalhar a topologia de Lacan. Tudo bem que eu não conheço muitos outros, mas ele me capturou. Né? Ele vai dizer assim, eu pulei alguns esquemas,
São que horas, gente? A gente vai ter que tomar uma decisão. Meio-dia. Ou eu trabalho 2 pontos da melancolia e deixo os nós para a próxima vez, ou eu vou introduzindo ali a nodulação borromiana, né? Porque eu peguei, antes de ir no nó, 2 imagens do Lacan no Seminário da Angústia que eu acho que ilustram muito bem isso que eu vou falar. Eu vou pedir, Fernanda, para você botar aí para mim a conta da angústia e depois o estágio do espelho de novo. Não tem como não passar por isso antes de chegar no nó. Vamos fazer assim, gente? Vou com mais calma para não poder. Esse não, ainda não, Fernanda. Isso aí já é a duplicação do nó. Esse, eu fiz uma conta de divisão só para a gente lembrar. Tá? Só um minuto antes disso. Entre o seminário 10, a angústia, e o seminário 11, nós vamos ter o quê? A saída de Lacan da IPA, né? E, na sequência, o seminário inexistente, que o Lacan dá ali entre o seminário 11 e o 12, né? Os problemas cruciais para a psicanálise. Essa temporalidade do ensino de Lacan mostra o ponto de sua ruptura com os desvios éticos que vinham sendo cometidos com a obra freudiana, né? Assim, o final de análise da identificação ao analista, sem que houvesse o destacamento lógico do objeto A para que o sujeito se separasse do outro, né? E a Lacan avança aí em direção ao real. É a partir daí que ele vai cada vez mais formalizar o real, até chegar à topologia. Então, o Chapman assinala com isso a importância de ler a última aula do seminário Angústia. Isso é para todo mundo clinicamente, eu recomendo, hein? Com a última aula do seminário RSI, né? Junto com inibição, sintoma e angústia. O que é que tem nessa conta de divisão aí que eu coloquei, né? Essa conta de divisão que o Lacan trabalha no Seminário da Angústia é a divisão da relação entre o outro, né, que ele escreve em francês, e um sujeito mítico, ainda sem barra, né? Cada um tem a sua forma de enunciar essa conta. Eu costumo me perguntar assim: quanto de um sujeito mítico, de um eu corporal, vamos pensar assim, né, nos termos de Freud, cabem no campo do outro materno, no campo do desejo materno? Esse sujeito vai ser uma conta onde não vai ter resto. Se não tiver resto, o sujeito está lascado, ele não vai se constituir, né? Ou é uma conta onde cai como resto o objeto A, né? O Lacan vai dizer que essa conta aí, né, ele chama de conta da angústia. Nesse primeiro momento aqui, nós temos o gozo primitivo, essa imagem que o sujeito melancólico ele porta de uma forma muito aderida ao seu corpo. Não são fragmentos de gozo, ele tem esse gozo mais consistente, se a gente pudesse dizer isso. Esse segundo andar da conta, onde sobra um resto, que tem sempre um resto, porque a castração está na origem do todo ser falante, né? É um resto que pode ou não provocar nesse sujeito, que o Lacan vai dizer aqui que é o lugar do outro materno, é a mãe se angustiando com esse rebento que é um naco de carne, ela não sabe o que fazer com isso, né? Uma batata quente na mão dela. É porque a gente esquece, quando a gente é mãe, né, da angústia que a gente passa, para dar sentido. Então, esse objeto A, ele vai causar no sujeito uma divisão, né? Aonde está o nascimento do desejo e uma possibilidade de você barrar esse outro materno, desse outro materno faltar, né, dar o seu dom de amor para criar na constituição dos feixes corporais, proprioceptivos e visuais, uma perda de intensidade, porque se tiver muita intensidade de fecho, de percepção, o sujeito pode até ficar num quadro de autismo, como as pesquisas novas mostram sobre o autismo, né?
para depois, num outro tempo, o sujeito poder construir, aí já não é o outro materno, já é o sujeito que se separou do outro, construir a sua significação fantasmática ou a sua fantasia. Aqui já teve uma tradução simbólica. A criança já saiu da posição de ênfase, já entrou no discurso, já tem o recurso do discurso para construir a sua significação fantasmática, que é sempre lembrando um gozo sexual solitário, né? E aí, vamos lá de novo na última aula do Seminário da Angústia, né? Lacan vai apresentar nessa última aula do Seminário 10, ele apresenta essa conta de divisão para mostrar que tem gozo, desejo e a fantasia. Quando eu falo fantasia, tem um objeto particular, não todo aí, construindo a relação do sujeito ao outro, mas uma relação mediada pelo simbólico, né? E aí eu vou voltar ao que eu trabalhei na última aula, porque eu achei que ficou confuso, né? O que o Lacan trabalha lá na última aula da angústia. Ele vai dizer que nessa dialética dessa conta, que é a mesma da dialética no espelho, da criança diante do espelho, existem 3 movimentos que são importantes para a gente pensar a inibição, né? E a tese de hoje é a nominação-inibição, né? Para pensar os estados depressivos graves e os fenômenos depressivos. Por isso, eu vou me ater de novo a essa questão da inibição, lá no Seminário da Angústia. Os movimentos para a constituição psíquica são o impedimento, que o Lacan vai dizer que é o máximo da inibição, a perturbação, que é um fenômeno já ligado assim, ao comparecimento da angústia, algum acometimento de uma inquietação, digamos assim, e o embaraço. Então, são 3 tempos dos movimentos que o sujeito faz na relação com o outro. O embaraço, aí Lacan vai se deter nesse termo, ele vai dizer que é uma palavra de origem, o embaraço, né, do latim, né? Ele vai dizer embaricare, que é quando o sujeito se experimenta como um sujeito dividido, né? Ele vai dizer, então, que são 3 tempos: impedimento, perturbação e embaraço, que é quando o sujeito começa a se experimentar como um sujeito dividido, que é primeiro a mãe que tem que se angustiar, né? Depois o sujeito. E ele vai dizer que o afeto que corre nesses 3 tempos, ele vai chamar da efusão. Emoar. Ele vai dizer palavra de origem germânica, totalmente primitivo, ele vai lá no germânico primitivo, esmaier, vai decompor a palavra esmaier em mogen, que significa apoiar-se fora do princípio do poder. Então, a angústia, e ele vai dizer que a efusão tem a ver com a angústia, que é apoiar-se fora do princípio de todo poder. E ele vai dizer assim, na página 338 do Seminário Angústia, um termo que não deixa de se relacionar com a potência do outro materno. Com a potência do outro materno. Tá? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a angústia é um momento que surge, dependendo de onde ela comparece, se ela comparece, ela está sempre em todo o processo da constituição psíquica, nesses 3 tempos. Mas se o sujeito, num tempo muito pré-especular, ele é muito tomado de uma angústia avassaladora, sem o mínimo de tradução, ele fica todo aderido à potência materna, todo aderido. Portanto, a gente pode pensar a melancolia aí, nesse tempo, né? Ou a angústia, ela pode ser também uma potência
de um afeto que destaca o sujeito do campo do outro, né? Que é a queda do objeto na passagem do segundo tempo para o terceiro tempo da angústia, aonde o sujeito vai poder construir a sua significação fantasmática, que é equivalente a ele construir uma imagem própria, né? Então, essa angústia ela vai modular a potência do outro materno na relação com o sujeito. Eu acho que isso é uma chave muito importante que o Lacan dá aqui para a gente pensar a melancolia como uma nominação do imaginário, porque isso é todo o tempo da inibição, com impedimento, como Lacan coloca aqui, uma nominação do imaginário, aonde o imaginário se duplica, mas cai para o campo do real. Cai para o campo do real e não para o campo do simbólico. Tá? Eu vou ter que falar lá do nó. Aí. Porque antes disso, é importante dizer que quando o sujeito não é todo devorado pela potência materna, é aquela pergunta mítica, né, que a criança pode fazer assim: o que esse outro materno quer de mim? Ele quer um pedacinho do meu corpo ou ele vai devorar todo o meu corpo? Eu vou dar um pedacinho do meu corpo para construir a fantasia, que é uma suposição mítica, né? Porque a gente precisa entender que a fantasia ela comporta articulado real, simbólico, imaginário. O sujeito dá um sentido a isso, mas isso está lá no corpo, né? Porque a angústia é um assunto de corpo. Qual é a parte do meu corpo que o sujeito vai levar? Um pedaço do meu objeto, oral, anal, ou ele vai me comer inteira? Esse outro materno vai me devorar inteiro, né? Ou seja, eu vou ficar lá no máximo da potência do outro materno, no máximo do impedimento, lá em cima, né? Na primeira ponto da conta de divisão, e vou ficar congelado diante de um nada, ou imerso nesse monte de feixes proprioceptivos e visuais que não se traduzem em nada, que não encontram uma brecha para eu construir a minha imagem, né? Então, assim, é evidente que o sujeito com uma inibição sintomática, ele também está impedido do seu desejo. Mas um sujeito numa posição melancólica, ele está amputado do seu desejo, de sustentar o seu desejo, né? Vocês entendem isso? Ficou claro? Sim. Renata, eu entendo isso que você está falando, mas assim, me pareceu muito próximo a uma psicose. Qual seria aí? Como é que a gente poderia pensar aí a melancolia fora da psicose ou não? Aí que está a questão. Essa também é a minha pergunta. Porque alguns autores, inclusive Colette Soler, ela pensa a melancolia como uma psicose. Porque Uma psicose. na hora que você descreve, né, na hora que você vai descrevendo, dando os tópicos, assim, falta de alteridade, essa coisa de não, né, não criar o laço, de estar colado a esse desejo da mãe, de não saber o que essa mãe quer. Nossa, muito parecido com a psicose, né? Assim. Pois é, mas a gente não pode esquecer, Cleimar, eu acho que é por isso que a topologia dos nós vão nos instruir as temporalidades que isso aparece, né? Eu vou só para responder melhor. Fernanda, bota, por favor, a figura dos nós. Eu vou trabalhar melhor da próxima vez, mas vou apresentar agora. Antes disso, não, deixa essa imagem aqui. Vocês desculpem a minha bagunça, que eu fotografei aqui a minha apostila e passei para aí com todas as minhas notações. O que o Fabian Schachtman trouxe, que para mim foi uma novidade, pode ser que para vocês não seja, né? Ele vai dizer que as nominações inibição, sintoma e angústia são duplicações de 1, 2, 3 registros que vêm dar
fazer alguma suplência aonde a inscrição da não relação sexual não compareceu, aonde não se nodou. Então, assim, imagine a diversidade de acontecimentos que se pode se dar na estrutura do falante, né? Que você está lá tentando inodar, né? E de repente aparece uma falha, e o que ele está dizendo? Um dos registros se duplicam, se enlaçam, tentando recobrir dali alguma estabilização para o sujeito. E a estabilização pode ser uma fobia grave, pode ser uma melancolia, pode ser uma inibição sintomática grave. Quando a gente fala em estabilização, nem sempre é o melhor. Às vezes é muito sofrimento e muita patologia, mas é o que é possível, né? Qual é o defeito que segura o edifício do sujeito, né? Então, o que essa figura topológica representa? Ela representa. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 4. Nós temos um dos registros sendo duplicados. Pode ser o registro do simbólico, pode ser o registro do imaginário, pode ser o registro do real. E isso vai dar 6 combinações. Isso é o Chapman que desenvolve a partir de uma mensagem cifrada que o Lacan deixa na última aula do RSI. Eu vou voltar a falar disso da próxima vez, mas é só para poder contextualizar o raciocínio. Ele fala assim, ele começa com aquela brincadeira, 1, 2, 3, não sei o que lá de freguês, 4, 5, 6. Aí ele fala a charadinha. Ele fala, olha, são 6. 6 combinações possíveis, o Chapman vai dizer. 6 combinações possíveis. Fernanda, passa para aquela outra gravura, a primeira. Não, essa outra que estava, a do nó borromiano. Ele vai dizer, não, do nó borromiano, aí, dos lapsos. Esses nozinhos aqui, C, B, A, C, A, B, são possíveis lapsos que vão surgindo nos encadeamentos borromianos, e é preciso pelo menos 2, em 2 pontos do nó, né? Gente, essa aula tinha que ser física para a gente poder inodar. Brincar com isso, né? É difícil fazer no virtual, tá? Então, assim, você vai trançando, você passa por baixo e por cima, essa é a lógica. Você passa num por cima e por baixo, mas no outro você não passou. Dá uma falha. Imagina a gente fazendo trança de cabelo. Eu, que quando fazia nas minhas filhas, errava tudo, começa a fazer, a bicha aparece bamba lá na frente, se você não trança direitinho, os 3, né? Então, você vai, aí não trançou firme, errou em cima, falha embaixo. É isso que ele está dizendo. E esses 6 são as possíveis combinatórias de uma fatorial. Vocês lembram do que é fatorial na matemática? Fatorial é de quantas formas um determinado número, um determinado elemento numérico pode comparecer, né? Então, por exemplo, o Fabiano fala assim: se nós temos 3 registros, né, existem 6 possibilidades desses registros comparecerem fazendo suplência no nó borromiano, né? O fatorial de 3, vocês lembram? É 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6. Então, ele já mata a charada daquilo que o Lacan diz. Olha, são 6. Ele solta lá no RSI, são 6 nominações possíveis. 6 nominações possíveis. Aonde estiver a falha, se a falha for entre o simbólico e o real, quem vem em suplência? O imaginário. Vai dar uma nominação e inibição. Fernanda, põe lá de novo, põe os três, as outras figuras. Passa essa. Aqui. Eu só destaquei a inibição, nominação aqui para a gente pensar. Uma falha que se deu entre o simbólico e o real, entre o simbólico e o real, o imaginário lá em cima se duplicou caindo para o campo do real e do simbólico.
né? O Fabian Chetman vai chamar de nominação imaginária sobre o simbólico e o real. A figura 2, tá? A figura 2. Vocês estão vendo lá embaixo no rodapé? Apareceu uma falha entre o real e o simbólico, o imaginário se duplica, caindo, porque o nó faz um movimento destrógeno e levógeno, fazendo uma reparação que recai sobre o simbólico e o real. Essa a gente pode ler como a inibição sintomática, que pode aparecer num fenômeno sintomático, tá? Que é o sujeito. Aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, isso vai fazer com que a gente, o modo como a gente sempre, com aspas, né, pensou as 3 estruturas, neurose, psicose e perversão, elas podem se desdobrar. Você pode ter vários fenômenos sintomáticos, Exato. vários desencadeamentos, como ele E trabalhar essa não só propriedade. aquela coisa de tipo assim, ah, não, mas uma neurose grave pode ter uma alucinação. Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando de uma estruturação na neurose muito mais capenga e talvez muito mais próximo de uma psicose do que só um sintoma, com aspas. Exatamente, exatamente. Se era difícil Sim. pensar estruturalmente com as 3, pensando assim, então, é para a gente surtar, né, agora? É para a gente surtar, porque, gente, uma coisa é o fenômeno, outra coisa é a estrutura, né? E eu E, fiquei a partir pensando... disso, o Lacan propõe pluralidades. Isso. Essa Aí eu fiquei figura do... pensando, Renata, porque talvez seja isso que a gente esteja agora encontrando, porque eu comecei até a fazer um curso essa semana sobre psicopatologia. Porque os inúmeros tipos de diagnósticos que a gente tem visto, né, assim, as sobreposições de diagnóstico e o quanto que isso interfere na clínica, até mesmo para um diagnóstico diferencial, no sentido de pensar e o manejo da clínica com esses diagnósticos sendo, sabe, assim, sendo... sobrepostos, Isso! várias camadas, você não sabe o que é, cada vez Caramba! mais. Então, assim, é isso que o Lacan fala. Nós não podemos... A lógica, por que ele usa a lógica? É a ciência do real, e ele vai dizer, e só comparece como o real? Nos paradoxos, nas contradições, ou quando um sintoma que é enigmático inviabiliza o sistema operacional do sujeito, né? Ali você pode ter um encadeamento estabilizador ou um encadeamento que é desencadeador. Eu vou falar disso da próxima vez, porque isso é difícil. Alguma coisa que vem estabiliza, né? E é sempre um elo que se duplica para fazer uma reparação, né? E o que eu estou entendendo aqui é que a inibição, rebatendo no campo do simbólico, na figura 2, para reparar o lapso entre o real e o simbólico, a gente pode dizer muito pouco. Pode dizer o quê? Que tem uma inibição aí que pode ser sintomática. Ou seja, um sujeito com uma estrutura neurótica constituída, mas que está completamente inibido. Porque o imaginário recaiu para o campo do simbólico, paralisou a cadeia simbólica, ele está preso a um sentido, que ele não sabe falar nada disso. Tá? Ou olhando a figura 1, há uma falha entre o imaginário e o real, tá? Entre o imaginário e o real, e o imaginário se duplica para cima do real e do imaginário, tá? O O que símbolo você simbólico tem que me chama a uma atenção. nominação imaginária, inibição, portanto, mas que recai sobre o imaginário real. Tá? Aqui o Fabian Chatman vai trabalhar essa gravura para falar do pequeno Hans e a fobia do pequeno Hans. Tá? Ele também, Freud disse lá, lembra que quando eu comecei falando inibição, sintoma e angústia, que a inibição
ela responde pela depressão e pela melancolia. Freud afirma isso, tá? Então, eu estou aqui tentando pensar o que seria a melancolia, né? Se é que é possível fazer isso aqui, né? Se a melancolia não seria o rebatimento do imaginário, né, sobre o real e o imaginário, né, dando alguma estabilização para esse sujeito, nem que seja seu discurso melancólico. Por quê? Porque a gente sabe que entre o real e o imaginário, o Lacan vai colocar lá na Conferência da Terceira o corpo, que está fora do gozo fálico, o gozo do blá, blá, blá. Ele vai colocar também nesse eixo do real e imaginário as marcas pré-conscientes, as primeiras marcas de percepção corporal no corpo, que não são todas traduzidas pelo inconsciente, né? Então, aí tem muita coisa do campo do pré-especular. Joselita me lembrou a leitura do Miller para ler o seminário RSI, e o Chapman, ele cita um atendimento dos doentes do Lacan, de uma psicose, né, que o Miller vai colocar a hipótese de uma melancolia como um desenlace dos 3 registros. Um enlace entre o real e o imaginário e o simbólico completamente solto. Eu não sei, sinceramente eu não sei, né? Por que eu estou apresentando isso aqui? Até para a gente se espantar, primeiro, que sem a lógica lacaniana, a gente não vai muito longe na direção do tratamento. Sem a gente se perguntar que a repetição do sintoma porta uma lógica, desde a entrada em análise, e como determinadas estruturas comparecem para a gente hoje, com os mais diversos fenômenos, sem pensar isso pela clínica nodal, que é uma clínica própria da clínica psicanalítica, nós estamos lascados, porque existem em milhares de estabilizações e, ao menos 6, pelo menos, ele diz, estabilizações e desencadeamentos sintomáticos que pode dar vários arranjos aí, né? Tudo fazendo o que o Lacan vai chamar de falsos furos. Os estabilizadores, eles fazem falsos furos. É uma outra propriedade. Fernanda, volta lá atrás aquela primeira figura. Eu tinha que estar... Não, essa não, da topologia. Passa essa também. Aquela do encadeamento lá. Isso aqui, ó, esses registros aqui inodados, eles não fazem enodamentos, eles são duplicações de furos. Eles fazem duplicações de furos, exatamente, né? Isso se infinitiza. Lacan vai dizer no Seminário do Sintoma que o sujeito, quando ele não finaliza a sua análise, quando ele crê demais no saber inconsciente, ele fica duplicando esses elos ao infinito, né? Blá, 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 blá. É preciso que haja um corte, né? Aí, para que o verdadeiro furo, como ele diz, compareça, né? Então, assim, você tem aí o que o Fabian Chapman traz, eu acho interessante, tem autores que não concordam, é que o enodamento temporal, onde aparece o acontecimento da castração, ele enoda furos e estabiliza, né? E tem também sintomas que desencadeiam uma série de elos que vão ao infinito, que você precisa encontrar uma forma de amarração. Aí o sujeito pode sair de uma inibição e apresentar uma fobia, que já é outra nominação. A fobia está na angústia, né? É a duplicação do registro do real. Eu vou parar, porque senão a gente não conversa. Já são 12h30, pelo menos uns 5 minutos de uma conversa aqui, porque eu não quero encher de informação também. Nossa, já encheu. O Cleiton botou aí que está saindo, mas ele sai melhor do que entrou. Eu estou saindo muito pior do que entrei. Graças a Deus.
Não, são provocações. Mais bagunçado. Renata, pode perguntar? Pode, gente. Então, eu queria Precisava dar esse suporte aqui da que você antropologia. pudesse falar mais um pouquinho, que eu fiquei o tempo todo incomodada com essa questão da melancolia como fenômeno ou a melancolia como uma estrutura, né? Porque a Cleimara estava trazendo isso e eu estava justamente aqui também me questionando com relação a isso. Como é que vai se identificar que o que está surgindo ali é uma estrutura ou é um fenômeno? Porque um estado melancólico pode acontecer na estrutura neurótica, pode acontecer enquanto praticamente uma psicose, né? Porque uma melancolia, mesmo grave, né? Você tem aí na sua frente praticamente uma psicose, não é? Ou uma neurose, ou uma psicose ordinária, como o Miller Ordinária, não fala. desencadeou. Aham, Ele chama de psicose ordinária, isso. né? Celeste, eu não sei, por exemplo, o que eu posso testemunhar da minha clínica. Eu recebi muitos adolescentes com fenômenos depressivos. E eu acho que a adolescência é própria para isso. Eu falei muito disso no último encontro. Disse também que a adolescência é um tempo lógico para que você construa, fundamente aquela frase do Lacan: os seres sexuados se autorizam de si mesmo. É nessa passagem aí. Né? Que o Seminário sujeito 22. inventa, o Lacan vai falar, inventa uma posição de gozo para si. Seu gozo solitário, autoerótico, não compartilhável, blá, blá, blá. Né? Porém, alguns jovens saíram desse quadro. Então, eles apresentavam um fenômeno melancólico, depressivo, né? Perda das imagens, papapá, algo que volta o real do corpo na cena. Outros têm muita dificuldade, que a gente pode chamar dos depressivos graves, tem muita dificuldade de subjetivar, de simbolizar, né? De simbolizar e sair dessa queixa. E muita situação de risco, muita degradação da própria imagem. Né? Assim, o que é essa estrutura? Tem uma neurose ali, tem uma psicose? Não sei. Mas eu vejo, por exemplo, uma imaginarização absurda do outro materno, né? Esse sujeito numa posição de falo para o outro materno, né? E uma dificuldade muito grande, especialmente num caso X aqui, desse sujeito poder introduzir o pai, a função pai, né? E o pai mesmo, o pai de carne e osso, nessa relação penosa entre ela, que se degrada, porque nunca está à altura desse olhar materno, nunca, e não está à altura de ninguém, e já entra-se no jogo dizendo vai ser um fracasso, eu vou sair com esse grupo que está me convidando, mas eu já sei que o resultado vai ser zero, ou seja, eu vou voltar para esse lugar, né? Com ideações suicidas, não só ideias, mas ideações suicidas. Então, assim, são esses fenômenos que eu vejo. Opa, isso não está arranjado no nó da inibição, onde o imaginário recai sobre o simbólico. Isso não está me parecendo, sabe? Eu falando aqui hoje. Mas você vê uma ligação maior com o imaginário, não com o real? Não, porque a melancolia, eu suponho, estou tentando localizar, entre o imaginário e o real. Se a nominação e inibição foi feita do imaginário para o simbólico, o sujeito tem o recurso do simbólico. Então, ele está, às vezes, num estado depressivo mais inibido. Eu não sei o que é. E aí me vem à cabeça na clínica um sujeito de 34 anos que não saiu da adolescência ainda. Mas me conta, o que você formulou sobre isso? Não sei, não me vem nada à cabeça.
mas é um sujeito que, do ponto de vista do laço social, produz, trabalha, vive bem. Eu falei, o que esse cidadão está fazendo aqui? Que ele não tem uma questão. E a gente tem chegado, tem recebido isso demais, né? Uhum. E é uma resposta lógica neoliberal do nosso tempo, que entope a gente de imagens, de informações, de objetos, que o sujeito fica deprimido para preservar sua margem de liberdade. Eu não vou Então, ser todo devorado por esse esse ponto, outro. esse ponto que eu queria entender quando você coloca, que eu acho que tem a ver com essa pergunta que a Celeste traz. Por exemplo, quando a gente localiza, quando você faz, né, esse ponto e localiza isso na adolescência, eu fico pensando, tá, a gente tem esses quadros clínicos, mas e quando a gente tem, por exemplo, analistas, não sei se em final de análise, mas já com percurso, e que também caem nesse quadro muito parecido com esse quadro melancólico, não tem aí uma aproximação maior com o real do que com o imaginário? Tem, mas a gente espera que um analista atravesse esses pontos melancólicos com o estofo da sua análise, né? Pô, elaborou 200 anos ali para poder suportar se perder como objeto do campo do outro, né? Porque o que é o final da análise, a passagem Sim. analisando a analise? É o destacamento de qual objeto eu fui para esse outro, né? Uhum. Qual o objeto funcional, Supostamente. perder esse objeto e não Uhum. ir junto na perda, como faz a melancolia, né? O sujeito se identifica ao nada. O que o sujeito melancólico, ele se identifica ao nada ou ao tudo desse outro, Uhum. né? Mas é ele que vai ali embora na imagem. Isso, então por isso que eu pensei né, fiz essa associação da questão de Do estar final de análise. real, entendeu? E não É, o imaginário. exatamente. Então, é a nominação e inibição caindo para o campo do real e do Isso aí. imaginário. Esse imaginário que são as imagens pré-conscientes, como diz Lacan lá na terceira. São essas imagens, miragens intraduzíveis, esses fenômenos do corpo que nos toca a todos, que é enigmático. É Uhum. enigmático, E que talvez né? tenha esse ponto de localização primitiva. Primitiva, né? Por isso que o Antônio acho que não está mais aqui, ele falou uma coisa muito importante, que o melancólico ele tem muita dificuldade de fazer o trabalho do luto, de associar, de elaborar, né? Se ele entra em análise, ele é uma potência criativa, tá? É isso que Benjamin nos mostra, né? Se ele entra e se ele começa, se ele se permite, por quê? Ele já perdeu todos os ideais do outro, ele já vai direto ao ponto que interessa. Ele vai pegar a matéria do gozo para inventar, para criar, para produzir, para pintar, para escrever poema, né? É isso que o Walter Benjamin, como um bom melancólico, faz, né? Ele dizia, pô, vamos transformar essa melancolia em potência, em ato político, né? É, então, Celeste, é uma problemática no espelho entre o real e o imaginário no campo do pré-especular, né? Assim, o Uhum. sujeito na melancolia ele está muito aderido a essa inibição, sintoma, nominação da inibição, que o imaginário se duplicou para cima do real e não para o lado simbólico. Deu ali uma estabilidade melancólica para esse sujeito. Outra coisa, Renata, que eu acho impressionante, a gente trazendo aí a questão dos adolescentes, né? O jovem adulto, esse que está entrando aí na fase adulta, passam por essas questões, eles têm mesmo como fosse um, uma inibição, mas no sentido assim, de despreservação, se eu posso dizer assim, despreservação da vida, né? A eles não interessa mais essa coisa. Então, o laço social também está quebrado de uma maneira violenta, porque eles não valorizam nada que faz laço. Trabalho, mas por que, que tem que trabalhar para ganhar a vida? Esse tipo de recusa, né? Uma coisa de recusa. Então, aí vem a questão: isso é contemporâneo? Ou desde sempre a melancolia trouxe esse tipo de
de posição desse sujeito. A gente pode fazer a pergunta assim: o que a melancolia nos ensina sobre esses fenômenos contemporâneos, Uhum. né? Porque a perda desses ideais é próprio da adolescência. Mas por que esse tempo não passa, digamos assim? Por que esse tempo não passa? O que tem no social hoje que nos impedem aos jovens, ou é também uma outra forma de funcionar, tá, gente? Que a gente não sabe. Impedem aos jovens de Uhum. estabelecer laço social. Eu não sei se a gente pode dizer que eles não fazem laço social, né? Eu Aí eu me acho que peguei um pouco nessa fala sua e que eu observo isso na clínica também, de desconsiderar qualquer sucesso em interagir com os amigos, com os colegas. Eu fui, mas não adiantou nada, voltei pior do que eu estava, né? Não acrescentou nada, não agregou nada, ó, né? Então, é, as pesquisas mostram que os jovens da geração milênio, eles transam pouco, não se arriscam no uhum, encontro sexual, não tem essa ideia de emprego fixo estabilizador, é tudo muito isso, fluido. Então, assim, a gente tem que ler uma outra configuração. É patológica? É a forma como o laço social se apresenta? A gente tem que saber distinguir isso para nós Ah, na clínica, eu né? Para estava poder manejar. eu estava pensando numa questão da colocação da Celeste, porque, juntando com o que você falou, o ponto da temporalidade onde se constitui a melancolia, né, uma constituição aí, há um ponto que eu penso que é estrutural, uma coisa que é estrutural, né, Claro. que está ali pré-especular e tal. Mas, embora seja estrutural nesse ponto de melancolia, há algo na relação com o outro que vai contornando esse vazio, né? Que eu estava pensando na figura topológica, né? Você tem você tem o vazio, o buraco, o vazio, sei lá mais o quê. E a relação com o outro, então, que vai contornando esse buraco, né, que vai criando bordas nessa figura topológica, que vai permitir criar o circuito pulsional com o outro, formar esse elo pulsional. E parece que alguma coisa aí, né, porque esse Fica outro é interrompido. simbólico, fica interrompido, alguma coisa. Fica Vou interrompido. usar o seu termo, inibido, mas não do sujeito, é do outro para o sujeito, e que inibe o Exato. sujeito. É o É, é, máximo do impedimento. É o máximo do isso. impedimento, como Lacan bota na angústia. E é por isso que hoje está mais desmascarada essa melancolia, né, que a gente está vendo, e de formas até muito graves, né? E É uma muitos melancolia diagnósticos, insidiosa. e muito diagnóstico pasteurizado, É, sabe? Vindo do campo da psiquiatria também. E assim, eu falei isso lá, eu acho que lá na FDV, e é muito importante a gente contextualizar isso historicamente. Em 1970 para 80, os manuais de diagnósticos de saúde mental, eles vão sofrendo, vão se separando do campo da psicanálise ou das abordagens psicodinâmicas e vão reduzindo aquilo que era fenômeno, que era sofrimento psíquico, a um corpo que sofre, que dói, né? Fibromialgias, etc, etc, etc. Isso então, perdão, um corpo que dói, não, um corpo que está disfuncional, né? Não é à toa que na década de 70 surge na escola de Chicago um conceito muito importante para o capitalismo, para a lógica neoliberal, que chama o corpo como capital político, capital uhum, econômico e político, né? uhum, O que é isso? Esse corpo que tem que estar, aspas, funcional, muito
muito bem, para que ele possa ser inserido no laço social, fazer as relações profissionais, né? É aquela palavrinha que fala, vou fazer meu network, meu tem que estar bem na cena da imagem. Então, isso reduziu todos os elementos dos manuais clássicos de psiquiatria, melancolia, como Freud ensinou, né? Isso foi reduzido a um corpo que está adoecido, disfuncional. Então, você recebe hoje no consultório, às vezes tem autismo, tem muitas coisas encobertas no diagnóstico de depressão, ou mesmo um quadro maníaco sendo lido como TDAH, né? Ou uma melancolia profunda como autismo, né? Assim, isso está pasteurizado, é isso que eu digo. Assim, por que eu estou trazendo essa leitura da psicanálise para esses fenômenos? Para a gente poder decantar um pouco. Quem são esses sujeitos que nos procuram? Muitos nem ficam em análise, nem ficam, né? Assim, não querem se dar o trabalho de se sentirem embaraçados, como Lacan fala, né? Divididos, não suportam, não suportam, né? Eles precisam de tempo, o depressivo precisa de tempo de fala, precisa de mais tempo na sessão. Ai, 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 de você sair cortando, interrompendo o sujeito. Preciso de mais tempo. Porque justamente essa dimensão do tempo como acontecimento foi amputada da estrutura dele, né? Ele não teve o tempo de elaboração sobre o vazio, sobre o ponto onde o feixe das percepções visuais falham. Ele não teve isso. Então, você precisa dar tempo para o sujeito falar. E eu vejo isso com um paciente X. Cala a boca. Ele fala assim para mim. Cala a boca. Deixa eu preciso ficar quietinho, que eu preciso pensar, né? Um paciente que eu boto para fora da sala e volto várias vezes, porque ele precisa fazer fordar comigo, fordar de Freud. Eu preciso fazer isso com ele. Ele chora, 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 vai lá no banheiro, chora, volta. Fazendo assim, né? Esse quis ficar comigo, não sei por quanto tempo. Ficou, saiu Ai, da ideação Renata, suicida, precisa do remédio. De novo, um bom psiquiatra nessa hora estabiliza, faz um enodamento que estabiliza. Se for bem precisa a medicação, você pode trabalhar, né? que pena, Renata, eu vou ter que ir embora. Eu também, gente. Eu tô aqui há muito tempo. Eu estava escrevendo Tchau, aqui já, gente. Eu tenho 10 minutos para Eu almoçar. também, para Ah, tchau, eu pessoal. Obrigada. Eu vou Um voltar ótimo ao Nova encontro. Orleano da próxima vez. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Obrigada, Renata, muito Renata. bom, Valeu, Foi obrigada. ótimo.